queridos professores, caros alunos, coordenadora Betânia e todos aqueles que nos assistem. Este momento, né, organizado para este encontro com os professores, alunos, a coordenação, é para que a gente possa fazer um debate, uma reflexão, ou mesmo uma compreensão melhor a respeito, né, desta pandemia desse ano de 2020. Conhecer um pouco mais da Covid-19 e do coronavírus, porque nós acreditamos que, embora sejam temas, né, muito tristes em função de tudo aquilo que nós estamos vivendo em consequência dessa doença, em consequência da ação deste vírus, acreditamos que este tema ou este assunto não passará despercebido nos próximos vestibulares, que já se aproximam. Então, diante desta proposta, né, da escola, do Colégio de Inovação, juntamente com os professores do ensino médio e a coordenadora Betânia, nós iremos, então, aprofundar um pouco as informações e os conhecimentos que vocês já têm desse assunto, voltados mesmo para o que o vestibular ou o que as provas poderão pedir a vocês. Passo, então, a palavra aos professores e a Betânia, deixando aqui o meu abraço a todos. Queridos alunos, queridas alunas, e todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo no YouTube, né? Eu e todos os professores, equipe pedagógica, diretora do Centro Educacional e Inovação, agradecemos muito, né, a audiência de vocês. Esperamos ter colaborado e atualizado todas as informações que vocês possuem aí sobre o Covid-19, né? Certamente faremos mais aulões, peço a vocês que aguardem e também nos acompanhem, né? Desejamos a todos vocês uma boa preparação para os vestibulares e também para a prova do Enem. Grande abraço a todos. Bom dia, professor Judeu. Que bom que nós vamos poder conversar um pouquinho, então, sobre a pandemia, sobre o coronavírus, e eu já começo lhe perguntando. Muitos falam que o coronavírus é a maior pandemia da história da humanidade, porém, já sabemos que houveram outras maiores. Dentro de um contexto histórico, o que pode cair sobre as pandemias e a evolução da humanidade? Bom dia, estou muito contente de estar aqui, estar colaborando aí com esse aulão, que está ali fazendo essa associação, né, entre a questão da pandemia que nós estamos vivendo do coronavírus e também aí essa relação com os vestibulares. Eu acho muito importante essa temática, porque historicamente a gente pode relacionar com certeza com uma determinada questão que venha a ser pedida. Primeiramente, eu gostaria de apresentar um livro aqui para comprovar isso, que essa associação entre pandemia e, obviamente, a nossa história, a história da humanidade e também os possíveis aí exercícios ou questões que venham cair no vestibular, é uma realidade. Bom, o livro ele se chama História da Humanidade Contada por um Vírus, tá? Então, um médico, ele percorre toda a história da humanidade, mostrando essa questão de que o vírus sempre acompanhou a nossa história, desde a pré-história até a Guerra Fria, passando pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e também ele coloca as questões relacionadas ao Brasil. Então, a minha fala aqui está dentro dessa questão, dessa associação entre a história, os exercícios que podem aparecer no seu vestibular. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é em História do Brasil. Em História do Brasil, o que você pode enfrentar? Uma questão aí que um professor possa vir fazer com relação a isso. Os primeiros contatos. Você tem a Europa, certo?
na Idade Moderna, no processo de grandes navegações, que chega ao Novo Mundo. E esse primeiro contato, ele já carrega aí vírus e bactérias. E quando você tem o contato com o indígena, você vai ter essa transferência desses vírus e dessas bactérias, e aí você já vai começar ali a ter uma mortandade desses índios. Então, é uma questão interdisciplinar, onde você vai ter a biologia e a história nesse contato. Muitas vezes o professor fala, né, do escambo, da troca dos produtos tão somente, mas é bom sempre lembrar que nessa troca dos produtos, você também pode ter essas trocas virais, tá? Então, essa é uma das coisas interessantes que podem vir cair no seu vestibular, uma questão nesse sentido. A outra coisa também é a Guerra do Paraguai. A gente sabe que a Guerra do Paraguai cai naquele contexto nosso do Segundo Reinado. A gente tem aí o exército brasileiro utilizando de algumas práticas justamente aí para derrotar o exército paraguaio nessa guerra, onde ele usa uma guerra viral e bacteriológica, fazendo contaminações programadas, quer dizer, uma pandemia estabelecida ali dentro desse universo da guerra, onde o Brasil, né, guerreou com o Paraguai e utilizou o quê? Desta prática. Então, eu novamente falo, você pode ocorrer aí uma associação entre a questão da pandemia e também aí o fato histórico que foi a Guerra do Paraguai. Outro dado importante histórico que pode você ter aí uma relação com essa pandemia. A gente tem a gripe espanhola. A gripe espanhola está dentro daquela realidade da Primeira Guerra Mundial. Houve uma mortandade muito grande de pessoas, né? No mundo foram 50 milhões, aí, por volta de 50 milhões de pessoas. Ela inicia ali na Europa em guerra e depois ela se espalha aí pelo mundo e também pela América e vem para o Brasil. Boa tarde, professor Klíger, professor de Geografia. Vamos conversar um pouquinho aqui e nós gostaríamos de saber como que o vestibular poderia abordar a situação demográfica atual e a de 100 anos atrás. Como que seria? Boa tarde, Betânia, boa tarde a todos, a todas, né? Bem, eu fiz aqui, né, um slide para que a gente pudesse ter realmente uma ideia com relação a isso. Então, eu peguei alguns dados, né, para a gente poder fazer essa análise, tá? Bem, primeiro ponto aí, né, com relação a essa situação demográfica. Eu resolvi pegar os dados aqui com relação ao Brasil, né? Então, eu peguei os dados, uma tabela da população brasileira de 1822 até uma estimativa que seria em 2022, tá? Então, nós pegamos em cima dessa tabela, desses dados, né, como que era o tamanho da população brasileira. Então, a população brasileira, lá em 1900, por exemplo, em 1922, né, que nós estávamos vivendo o problema, né, aquele surto da gripe espanhola, 22. A população brasileira, ela era estimada em 36 milhões de habitantes, tá? E nós temos hoje, né, uma população aí estimada nos dias atuais na casa dos seus 212 milhões, tá? E temos, né, uma estimativa para que essa população chegue aproximadamente a 220 milhões, mais ou menos, né, até 2022, tá? Então, aqui, com esses dados, eu acho que fica um pouquinho mais fácil da gente analisar, né? E dá para a gente ver um pouco melhor aí, ó. Em 1920, 30 milhões, 1922, mais ou menos, seus 35, 36 milhões, e o ano de 2022, eu até falei 220 milhões, aqui fala em 219. É uma previsão do IBGE, tá? O Brasil hoje é o quinto maior país em população do mundo, com 211 milhões. Esses dados são de 2019, tá bem? Bem, a situação atual, né,
como que seria essa situação aí? A população brasileira ela teve um surto, ela teve um crescimento, né, muito grande a partir da década de 30, que a população começa a se tornar mais urbana. E por volta, mais ou menos, da década de 60, mas com dados oficiais, em 1970, a população urbana ultrapassou a população rural, tá? E com o aumento da população, a população sendo mais urbana, né? Claro que doenças vão diminuindo, muitas curas para essas doenças vão acontecendo, então a expectativa de vida do brasileiro começa a aumentar. Então nós temos um crescimento muito grande, tá? De 50 até 2000, tá? E depois disso começa a diminuir essa curva. Ela continua aumentando, mas de uma maneira mais lenta, tá? Então, em cima da primeira pergunta aí, com relação, né, como que seria essa situação demográfica do Brasil de 100 anos para cá, né, ela seria dessa maneira, um crescimento muito grande, tá, muito acentuado devido à urbanização, e hoje tende a uma estabilização. No entanto que hoje a população no Brasil, ela fica aí entre, né, 1,8%, 1,9% o crescimento demográfico do Brasil nos dias de hoje. Professor Judeu, nós sabemos que a pandemia chegou ao Brasil através da classe média, que trouxe o vírus aí pelos aeroportos vindos da Europa. Pode cair alguma coisa falando sobre um comparativo entre as formas com que cada pandemia chegou ao Brasil? E como que seria? É importante essa questão, porque existe uma diferença notória. Quando você fala do Covid-19 e a entrada desse vírus via aeroporto, você tem aí as elites que, obviamente, têm essa oportunidade da viagem do exterior e estar ali em contato com esse vírus e trazendo esse vírus para o Brasil. No caso da gripe espanhola, obviamente essa gripe, ela veio, né, da Europa, chegou ao Brasil, diferentemente, né, não chegou via aeroporto, mas sim aí via porto, um navio europeu, né, que partiu de Portugal, chamado Demerara, ele trouxe infectados e ele passou por portos brasileiros, e aí acabou aí com esse contato, essa doença se espalhando. Mas o que vai ocorrer, né? A associação da epidemia, do espalhar deste vírus no passado, na época da gripe espanhola, que vai ter ali a sua data em 1918, 1919, até 1920 você tem alguns casos, acusavam aí muito que a disseminação desse vírus era a responsabilidade dessa disseminação do vírus era das periferias, das pessoas mais pobres, da falta do hábito de higiene. Até que veio a notícia de que o presidente Rodrigues Alves, eleito, estava com a suspeita de ter a gripe e acabou aí morrendo. Então, quer dizer, os indivíduos mais pobres foram acusados de estar ali devido à sua falta de hábitos de higiene, mas também não tinha infraestrutura, não tinham água encanada, uma rede de esgoto, né? Também uma infraestrutura das cidades que também havia essa falta de investimento. E quando o presidente morre, então há ali um medo muito grande da população, porque se o presidente, que é um indivíduo que está ligado às elites, acaba falecendo, né, em decorrência desse vírus, o que será da população? Então, começou a ocorrer aí uma questão também política dentro desse momento da República Oligárquica, onde setores urbanos começaram a exigir, né, do governo algumas medidas de saneamento básico. Então, isso é muito importante. E não só também aí a gripe espanhola, mas você tinha também outras doenças, como a lepra, como a tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis. Então, o mundo urbano, ele começa a se movimentar e até mesmo fazer uma crítica ao governo. Quando a gente pega, na atualidade,
né? A pandemia que a gente está aqui sofrendo nesse momento, a gente vê também uma reclamação por parte aí da sociedade de que o governo deve atuar de uma maneira mais firme, mais concreta e também científica, tá? Justamente para estar aí tentando resolver o problema de uma maneira, da melhor maneira possível, né? Enquanto aí não vem a cura através aí da vacina. Então, você pode ter essa associação e essas perguntas no vestibular, passado, presente, e essas questões onde você tem diferenças e também você tem ali algumas semelhanças, vamos dizer assim. Boa tarde, professor João Vinícius, nosso professor de Geografia, professor de Sociologia. Seja bem-vindo aqui a esse aulão sobre a Covid. Apesar da pandemia atual ter vindo da Europa, através da classe média alta, quem mais sofre são as classes mais baixas. Como que o vestibular poderia explorar essa desigualdade social em relação à pandemia? Bom, uma pergunta bem ampla, né? Uma pergunta bem interessante, inclusive, para a gente responder. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Me sinto honrado de participar dessa rodada, né? Mas é o seguinte, pessoal, acho que a gente precisa pensar que quando a gente fala que a Covid veio da Europa, né? Veio das classes mais altas e por aí vai, a gente tem que pensar que foi um contexto, né? Que ainda está em estudo, tá? Mas que uma hora ou outra ela poderia chegar ao Brasil. Então, pode ter sido pelas classes altas, mas poderia vir também de um porão de um navio, né? Dentre os vários que chegam aqui no nosso país. Então, né, fora essa questão ainda de como ela chegou, o que a gente precisaria pensar, né, sobre a Covid-19? Primeiro, que é um contexto muito amplo, né, uma questão muito ampla para se falar, que ultrapassa as questões de classe, né, ou seja, ela vai afetar ricos, vai afetar pobres, mas a gente não pode esquecer que a pandemia ela vai afetar pessoas mais vulneráveis, né, aliás, não vai afetar, está afetando, tá? Então, como que o vestibular ele pode trabalhar isso? Desde as questões de geografia, história, para falar sobre a desigualdade histórica no Brasil, né? Questões envolvendo o racismo, né? Envolvendo ali o acesso enfim, a benefícios sociais, uma série de coisas, a gente precisa pensar primeiro, né? O acesso aos serviços de saúde, né? A gente vive falando, né, de um sistema como o SUS, né, que tem inúmeros problemas, né, apesar de ser o maior sistema de saúde do mundo, né, então o acesso das pessoas mais vulneráveis a esse sistema de saúde, a tratamento, a condições de tratamento, ela tende a ser mais dificultada, né, então a gente vai pensar primeiro em relação ao tratamento, né, desde pessoas com comorbidades até mesmo a tratamentos mais complexos, tá? Além disso, né, além do acesso aos serviços de saúde, o que mais que a gente pode falar? O isolamento social, né? Ou seja, desde o início da pandemia, fala-se muito do isolamento social, né? Mas quais são as condições de moradia das pessoas para que elas consigam manter esse isolamento? Então, a gente está falando de um país onde nós temos moradias precárias, onde nós temos pessoas, muitas pessoas, que moram em pequenos cômodos, né? Então, como, por exemplo, isolar uma pessoa com Covid-19, sendo que essa pessoa mora com mais, sei lá, 6, 7 pessoas em 2 cômodos numa casa, né? Então, a própria questão das moradias, o déficit habitacional, né? Ou seja, a falta de moradias para as pessoas, principalmente em grandes centros no Brasil, né? Junto com isso, a gente pode associar outros temas paralelos, né? Como, por exemplo, a violência contra a mulher, ou seja, o isolamento social, ele tende ali a piorar situações que já eram ruins, né? De convívios que eles eram já insuportáveis e que acabam tendendo a piorar a situação, né? Por exemplo, a questão dos vícios, né? O alcoolismo, né? A depressão, o sedentarismo, né? Que apesar de afetar todas as classes, a gente sabe que as classes, as camadas sociais mais precarizadas, né? Vamos colocar assim, elas têm dificuldades maiores em lidar
né, com esses problemas dentro de casa por conta dos problemas, né, de moradia em si, né? Que mais? Em relação às desigualdades sociais, a gente pode falar aí do home office, né? O home office, que é uma realidade que talvez venha para ficar, aliás, talvez não, né? Venha para ficar em algumas áreas, mas a gente tem que pensar que nem todo mundo consegue trabalhar em home office, né? Então, os empregos de home office geralmente são empregos mais qualificados, né? São empregos ali que envolvem uma infraestrutura tecnológica e que muitas pessoas, principalmente a mão de obra menos qualificada, ela não vai conseguir exercer esse tipo de trabalho. É só você pensar em uma profissão braçal, por exemplo. Como que ela vai exercer home office? Né? Então, a gente tem aí o home office como uma maneira de acentuar ou de nos mostrar ainda mais essa desigualdade social. Né? Junto a isso, a gente ainda tem a intensificação do subemprego, né, ou seja, o trabalho precarizado, né, por conta das dificuldades econômicas, existe uma tendência, né, a não se registrar, né, a se conseguir empregos como bicos, né? A gente tem um processo de uberização, que seria ali os empregos por aplicativos, né, que cresceram muito, né, só você pegar aí os aplicativos de entrega e tal. Nós tivemos aí recentemente, né, protestos, né, contra a precarização desse tipo de trabalho. Então, esse tipo de situação tende a se intensificar, né, com a pandemia. Né, as pessoas procurando empregos muitas vezes temporários, e que muitas vezes elas podem se submeter a esse tipo de situação vexatória ou até esse tipo de situação precária. Né? Para a gente encerrar essa parte da fala, acho que é importante a gente citar também a questão do auxílio emergencial, né, que atingiu aí quase metade da população brasileira, né, mais de 60 milhões de pessoas. Né, o auxílio emergencial, como o próprio nome diz, é emergencial, mas que atinge principalmente a população mais vulnerável. Né? Então, quer dizer, né, o auxílio está sendo constantemente prorrogado. Né? Mas essa prorrogação ela vai chegar num fim, né? Porque não tem como, né, a própria União bancar esse auxílio emergencial durante tanto tempo e durante muitas pessoas. Né? Então, a grande questão que a gente faz é, quando acabar o auxílio emergencial, como que vão se mostrar essas desigualdades? Né? E, por fim, né, a questão da educação, né, pessoal? Porque a gente tem aí muitas pessoas que não têm acesso a aulas online, né, muitas pessoas que perderam muitos dias letivos, né, por conta da pandemia. Então, até repor essa situação, né, até, né, essas pessoas conseguirem meios para assistirem às aulas, que já são diferentes, né, essa situação ela tende ainda a aumentar cada vez mais o abismo social, né, entre escola pública e privada. Professor Klieger, a localização geográfica do início da ocorrência do Covid-19 e a sua relevância, isso pode cair? Betânia, sim, né? Alunos, acredito que sim, isso pode cair com certeza. Né? Nós não sabemos se o Enem em si vai cobrar algo relativo ao Covid, porque o Enem do ano passado ele foi muito diferente do Enem que a gente estava habituado, né, a ver. Mas os vestibulares, com certeza, irão cobrar alguma coisa relativa a isso. Né? Então, compartilhando novamente aí os slides, para vocês terem, né, essa ideia, né? O local de incidência, né, da Covid. Todos sabemos que ela começa na China, né? O primeiro caso relatado foi no dia 17 de novembro, né, em um senhor de 55 anos, um homem de 55 anos, e aquele surto se espalhou rapidamente da China, né, para o restante do mundo. Tá? É muito importante lembrar que, fazendo um comparativo aí, né, a gripe espanhola, ela se espalhou muito rápido pelo mundo. Por quê? Porque acabou acontecendo no período da Primeira Guerra Mundial. Então, os soldados iam para a Europa lutar, e quando eles retornavam, eles trouxeram o vírus consigo, tá, para os seus respectivos países. Nesse caso aqui, nós não estamos vivendo uma guerra, mas nós estamos vivendo um processo de globalização.
Então, o fluxo, né, de mercadorias, o fluxo de pessoas é muito intenso. E a China, né, a segunda maior economia do mundo, tem comércio com N, né, lugares. E por isso se espalhou tão rápido, né, esse vírus. Ele vem atingindo o leste europeu, logo ele passa para a Europa e não demora chegar aqui nas Américas, tá? Inclusive esse mapa aqui, né, ele é um mapinha muito interessante, fica a dica aí para vocês. Ele é um mapa que acompanha o surto do coronavírus em tempo real no mundo, tá? Eu coloquei o mapa e também coloquei aqui, ó, o site para vocês poderem entrar caso queiram, tá? E ele vem dizendo, né, como que está acontecendo esse surto. Então, geograficamente, o que acontece? Ele inicia no leste europeu e ele vem se espalhando, tá? Pega o Oriente Médio, como está mais próximo, é atingido, logo a Europa, vem para as Américas, e da mesma maneira que o vírus começou aqui e se espalhou para cá, né, o índice na diminuição, né, o recuo na curva também começou aqui e veio para esse lado, né? No entanto que eu estava até assistindo um jornal hoje, né, o jornal hoje, dia 1/9, e vem dizendo, né, que as escolas estão para reabrir na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, em Nova York, eles adiaram por 15 dias, tá? Então, talvez daqui 15 dias seja reaberto, tá? E essa relevância, com certeza, né? Sempre pode ser que nos vestibulares venha a cobrar o quê? Poxa, onde surgiu? Ah, mas onde surgiu é muito fácil, é na China, tá? E como que foi a sua propagação? Então, ela vem do Oriente para o Ocidente. Oriente Médio, então, do Extremo Oriente para o Oriente Médio, Europa, Américas. Tá bem? Boa noite, professora Raquel, nossa professora de biologia. E nós vamos aqui para mais uma pergunta, né? Saneamento básico no Brasil. Muitas são as doenças relacionadas aí a esse saneamento básico. Como que o vestibular pode explorar tudo isso? Se tem como você indicar essas doenças relacionadas aí ao saneamento básico e as que são mais abordadas no vestibular, e se também tem como você indicar como ocorre aí a transmissão do Covid-19. É com você, professor. Bom, olá, Betânia, obrigada, né? Olá a todos, né, que estão aí partilhando conosco esse momento aí de aprendizagem. Então, é um prazer, né, fazer parte aí deste grupo. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre as questões, né, que visam sobre o saneamento, já que, né, esse é um dos principais assuntos, né, a falta de saneamento, o saneamento precário, né, e necessariamente tão típico de países subdesenvolvidos ou de países em desenvolvimento, como, né, estamos inseridos, né, nessa categoria aí, nosso grande Brasil, e, né, as doenças correlatas, né, a esse saneamento precário, né? Então, isso é muito abordado pelos diversos vestibulares, né? São realmente muitas as doenças, e, né, agora, atrelar esse saneamento precário com a Covid-19 é um tema, né, muito atual, e muito provavelmente ele pode, sim, realmente ser cobrado, né? Então, para que a gente possa discorrer um pouquinho melhor sobre essa temática, então eu vou compartilhar com vocês, né, alguns slides para poder, então, ilustrar um pouco melhor, né, sobre aquilo que nós vamos, então, trabalhar. Então, antes, né, da gente, né, começar a abordar sobre as doenças correlatas ao saneamento precário, então achei por melhor fazer uma descrição aí sobre o conceito de saneamento.
Então, o que seria o saneamento? O saneamento, então, ele pode ser compreendido como o conjunto de medidas relacionadas ao abastecimento de água potável, a coleta e tratamento de esgoto, ao manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais, né, também conhecido como drenagem urbana, além do controle de pragas e agentes patogênicos em geral. E a ausência dessas medidas vai afetar diretamente a saúde e a qualidade de vida da população, né, destes locais no qual, né, ocorre aí essa precariedade, né, das instalações, né, de saneamento. Então, né, como ocorre essa precariedade? Então, vejam como aqui, né, pela própria ingestão da água, né, que corre aí juntamente com o esgoto a céu aberto, né, ou a utilização desta mesma água, mesmo que não seja para, né, o consumo direto, como aí possibilidade para o preparo dos alimentos, né, a lavagem de roupas ou utensílios domésticos, que também podem trazer, né, os agentes patogênicos para o ser humano. E, né, ainda também associadas todas as possibilidades de contágio direto da pele do indivíduo, das mucosas do indivíduo com, né, a própria água, né, ou também com o lixo, né, e possíveis animais, né, que também sobrevivem a partir desse lixo e que podem entrar também como agentes transmissores de diversas, então, patologias. Então, vejam, né, a condição aí da criança se banhando, né, nesta água imunda e, né, outra a possibilidade aí, né, da criança brincando. Então, vejam como, né, geralmente essas condições, né, de alterações de saneamento, elas envolvem mais diretamente as classes menos favorecidas da sociedade e, né, que já tem aí uma série de outras condições associadas, como, por exemplo, né, uma baixa renda. E essa baixa renda se repercute, então, né, em uma desnutrição associada, porque, né, se me falta trabalho, não vou ter salário suficiente para comprar alimentos, para poder garantir uma dieta balanceada com vitaminas, com minerais, para poder fortalecer os sistemas biológicos e, né, da mesma maneira, aqueles que não têm um emprego, que sobrevivem a partir, né, da coleta de resíduos no lixo, então, de vez em quando, comem exatamente aquilo que eles encontram no lixo. Então, também, né, se tiver o alimento, esse alimento vai ser de muito má qualidade e também, né, poderá estar comprometido no que diz respeito a contaminações. Então, tudo isso, né, leva aí uma condição de vulnerabilidade, né, do ponto de vista do sistema imunológico, podendo, então, né, indicar o indivíduo uma maior susceptibilidade, né, da aquisição, então, destes diversos males, que na grande maioria estão aí associados ao que a gente chama de contágio fecal oral, né? Então, também a condição de saneamento, ele vai ser, então, distribuído de uma maneira bastante irregular ao longo do nosso país, né? Só para vocês terem uma ideia, então vejam aqui, né, à esquerda da nossa imagem, né, o percentil da população urbana atendida por rede de coleta de água, né, aqui, né, nesse mapa. Então, vejam que estados ou regiões que são consideradas, né, relativamente mais desenvolvidas, como é o caso do Sudeste, como é o caso do Sul e grande parte aí da formação do Centro-Oeste, praticamente aí 90% da população tem acesso à água tratada. Então, o que significa isso? 90% é um número relativamente bom, mas, né, lembrem-se, gente, nós estamos aí com 210 milhões de habitantes, né, pelo último censo, e os 10% que aqui estão inseridos, ou seja, a população que não tem acesso à água tratada, né, significa, né, um montante aí, né, de 50 milhões de pessoas. Então, né, é uma situação bastante dramática se a gente for fazer a somatória, né, destes 10% da região sudeste, juntamente com outras regiões do país que têm aí, né, uma condição ainda mais precária. Então, vejam aí, né, como os estados do norte, né, então, como o Acre, como
a formação aí de Rondônia, né, ou até mesmo o Amapá, né, estão entre 40% a 60%, até menos de 40% de acesso à água tratada. Então, se a gente somar isso, né, com os cerca de 20 milhões aí só da região sudeste, chega aí a um total no país de 50 milhões de indivíduos sem acesso à água tratada. E no caso dos esgotos, a situação ainda é mais, né, calamitosa. Então, vejam como, né, o sudeste e sul concentram aí aproximadamente 70% da população com esgoto tratado. Então, vejam que, né, já é bem inferior ao mesmo percentil quando relacionado à água, e, né, na condição aí específica da região norte, então, lá, né, estados com menos de 10% de acesso ao esgoto tratado, né? Então, isso vem, né, a causar esse grande impacto na população que, associado, então, né, à própria Covid, né, faz com que os estados do norte e nordeste, né, tenham aí os maiores índices de indivíduos acometidos. E, né, na verdade, essa precariedade do saneamento, ele vai impactar muito diretamente, obviamente, o sistema de saúde do país, né, mas também uma série de outras áreas, como é o caso do turismo, né, como é o caso, então, né, da valorização imobiliária, né, se todos os empreendimentos imobiliários, né, tiverem, então, água e esgoto tratado, então, né, a valorização desses imóveis vai ser maior e, né, o próprio aumento da produtividade, né, de trabalho dos indivíduos, porque se, né, o indivíduo ele está acometido com algumas destas doenças correlatas, né, a essa falta de saneamento, né, significa dizer que, né, se a população mais vulnerável é a população mais carente, a grande maioria ou não tem trabalho, ou se tem, né, são profissionais autônomos. E se eles pegam uma doença, né, não só, né, vai acionar aí, né, a superlotação do sistema de saúde, como também, né, se esse indivíduo for internado, ele deixa de trabalhar, sem trabalhar, ele deixa de levar, né, o dinheiro para casa, né, para poder sustentar sua família, né? Então, né, é uma cadeia bastante imbricada, né, de condições e que, né, podem aí levar aí ao governo ter que disponibilizar aí uma série de recursos que entra campanha, sai campanha, eles prometem, saneamento é sempre, né, um objeto clássico aí, né, de campanha política, né, mas a efetivação, né, dessa condição aí de melhoria do saneamento para o nosso país, né, ainda sempre fica para o próximo governo e para o próximo e para o próximo. Já se fizeram uma estimativa de que cada real é investido em saneamento, né, se economiza R$4, né, com relação, né, à saúde. E se a gente for também atrelar aí, né, todas as demais áreas envolvidas, né, então, se houver um investimento de 552, né, milhões, 552 bilhões de reais, né, a curva de ganho com relação, né, à instalação desse saneamento adequado, então ficaria aí, né, em um lucro para o país de 537 bilhões de reais, então uma quantia bastante significativa, né? Então o saneamento está ligado diretamente ao índice de desenvolvimento alto, né, de países considerados como efetivamente desenvolvidos. E, né, não adianta também, né, o governo falar que tem coleta de esgoto se depois, né, que esse esgoto coletado for disponibilizado sem um devido tratamento nas nossas redes fluviais. Então, essa água vai acabar sendo distribuída para a população e sem o devido tratamento, mesmo que o contágio tenha sido, né, um contágio indireto, vai acabar, né, perpetuando o ciclo de transmissão, né, fecal-oral. E aí, né, agora vamos ver algumas das principais alterações bastante comuns aí para a espécie humana devido, né, a essa contaminação da água e, consequentemente, de alimento, né, e de superfícies, né, que se traduz, então, em doenças específicas. Então, a primeira seria a diarreia por Escherichia coli, né? Então, uma bacteriose, uma das mais comuns aí associadas, né, à falta de saneamento básico, né, e
relativa à formação de uma bactéria, né, denominada de Escherichia coli, que é uma bactéria tradicionalmente encontrada no nosso intestino, mas que, né, por alguns processos aí de mutação do seu DNA, né, seja por também processos de recombinação, né, do material genético, elas assumem uma formação patogênica, e essa linhagem patogênica é capaz, então, de causar, né, esse desconforto aí a partir de crises de diarreia, e principalmente em crianças e em bebês. E na contaminação por essa Escherichia coli se dá a partir da ingestão ou de alimentos ou de água, como vai ser bastante comum aí para as demais doenças, contendo, então, estas bactérias. E, né, para que a gente possa evitar essa contaminação, né, nos métodos profiláticos tradicionais são a higienização, o cozimento, né, do alimento, principalmente aquele que vai ser ingerido cru, então no caso de frutas, no caso de hortaliças, no caso de verduras, né, e até mesmo carnes, né, que devem ser bem cozidas anteriormente ao consumo, né, a fervura da água, seja água para consumo, né, específico, seja água, né, para poder lavar estes alimentos, né, ou fazer a preparação de um arroz ou de um feijão, né, propriamente dito, e a adoção de bons hábitos de higiene, né, lavar sempre as mãos antes de se alimentar, depois de ir ao banheiro, né, então elimina a bactéria e aí minimiza aí a possibilidade do desenvolvimento da diarreia. Uma outra possibilidade, né, também de bacteriose, é a disenteria bacteriana. Então, agora causada, né, por um outro gênero de bactéria, que é a Shigella, né, e tem também os sintomas semelhantes, né, à diarreia por Escherichia coli, né, então geralmente também acomete mais crianças, né, que podem sarar rapidamente, mas, né, aqueles que mantiverem essa diarreia por mais tempo, então tem aí uma possibilidade de uma desidratação severa e que pode, então, levar aí uma série de complicações, né, na manutenção de pressão arterial, né, de funcionamento de rim e assim sucessivamente. Do mesmo modo, né, que a diarreia por Escherichia coli, as medidas de higiene na cozinha e com relação ao alimento, além, né, das próprias medidas pessoais, elas são fundamentais para poder prevenir, então, a condição. E, né, também evitar o contato direto com águas não tratadas. A febre tifoide, né, que é uma outra possibilidade também, né, uma bacteriose causada pelo tipo, né, Salmonella entérica e, né, especificamente o sorotipo TIP, né, que, como o próprio nome diz, né, embora seja também uma condição aí entérica, né, ou seja, intestinal, abdominal, né, levando a dor, levando diarreia, ela é acompanhada de febre, né, e esse processo inflamatório no intestino, ele pode levar a ulcerações do intestino. Então, né, por isso é comum a perda, né, de sangue juntamente com essas fezes, e nos casos mais graves, né, pode haver a perfuração do intestino do indivíduo acometido, levando-o a óbito, né? Então, uma condição aí bastante preocupante na sua, né, possibilidade de agravamento. E, né, uma vez apresentando aí a salmonela, né, essa salmonela pode entrar em condições aí de inatividade, se manter latente nesse organismo e, né, fazer com que o indivíduo seja considerado como um portador crônico, e ele vai eliminar, né, esse micro-organismo nas suas fezes e na sua urina por muito tempo, mesmo sem apresentar o sintoma. Então, servindo aí, né, como um indivíduo para poder passar adiante, um transmissor dessa doença para outras pessoas, né, que estejam saudáveis. A cólera, né, uma das principais aí, alterações associadas, né, à precariedade do saneamento básico, então causada pela bactéria Vibrio cholera e
caracterizada ali por uma diarreia bastante intensa, né, liberando, então, fezes de uma coloração amarelada, esverdeada, como se fosse uma espécie de uma água de arroz, né? Então, essa caracterização aí de água com arroz de água de arroz é bastante associada, então, né, à formação da cólera. E como a desidratação é uma desidratação intensa, pois a pessoa vai muitas vezes, né, no banheiro no mesmo dia, e perde, né, volumes significativos, né, do líquido corporal, né, então vai haver um choque hipovolêmico, né, então esse indivíduo vai diminuir o volume circulante, né, de líquidos corporais, linfa, sangue, e assim, líquor, e assim sucessivamente, o que vai, então, induzir a morte do indivíduo. E, né, também o contágio se dá, né, pelo consumo de água ou alimentos contaminados com o micro-organismo, e as medidas profiláticas são as mesmas já vistas, né, nas alterações passadas. A leptospirose também é uma bacteriose aí causada pela leptospira e mais associada à formação, então, de roedores, porque é uma bactéria transmitida pela urina de rato. Então, ela é bastante comum na época de enchentes, no qual, então, né, a água das enchentes acaba adentrando, então, nas casas dos indivíduos, que geralmente moram aí, né, na beira de barrancos e às margens, né, de rios, mas também, lembrem-se, né, como o saneamento básico também é responsável pela drenagem, então, das águas pluviais, né, então pode ser que mesmo que haja a formação de esgotos adequados, né, para a captação dessa água de chuva, né, então pode haver essa condição da bactéria ficar, né, associada a essas poças, né, que são típicas aí da época de chuva, né, e dessa maneira o indivíduo, entrando em contato direto com essa água, vai se contaminar, né, com a bactéria e, né, ter aí uma sintomatologia associada a febre, dores, vômitos, diarreia, alterações hepáticas, né, que dão aquele amarelamento clássico na pele, né, por acúmulo de bilirrubina, que é a icterícia, e, né, do mesmo modo, alterações urinárias, né, quando ocorre aí o escurecimento efetivo de formação da urina. As clássicas verminoses, então agora a gente sai do grupo das bacterioses e passa então para o grupo dos eumintos, né, dos vermes, sejam os vermes achatados, sejam os vermes cilíndricos, e as mais tradicionalmente verminosas associadas, né, ao saneamento precário, né, são esquistossomose, a formação, né, da ascaridíase, ancilostomose e a nepteníase e o bicho geográfico. E, né, para essas, os diversos tipos de agentes etiológicos aí são ou eliminados, né, em água ou eliminados no solo, né, que pode, então, haver também a penetração, né, desse agente transmissor, né, pela pele ígida, né, como é o caso do esquistossomo, né, e como é o caso do ancilóstomo. Então, não há necessariamente um contágio pela cavidade oral, e sim, né, pela penetração pela pele, né, normal, né, sem nenhum tipo de ferimento. E os sintomas são sintomas diversos, depende, né, efetivamente do tipo de verminose, né, mas como aí, né, parasitoses intestinais de uma maneira geral, dores, cólicas, enjoos, vômitos, febre, né, falta de disposição, no caso da ancilostomose, dá uma anemia, então, acompanhada aí por uma fraqueza, uma falta, né, de vontade de fazer as atividades de vida diária, né, no caso da formação da esquistossomose, ascite, que é, né, o acúmulo de água na cavidade abdominal, né, famosa barriga d'água, bem típica da anomalia, e assim, né, dependendo do tipo de agente etiológico, né, também sintomas que são mais específicos. As giardias, então, agora passamos para as protozooses.
que, né, é causada aí, né, pela Giardia lamblia, que, né, também chega aí o indivíduo saudável a partir, então, da água contaminada ou de alimentos, né, que não foram previamente lavados, né, a partir, então, de material fecal depositado, né, nesse ambiente, levando também, né, a diarreia, cólicas, né, febre, mal-estar, né, e enjoo. E a amebíase, né, transmitida, então, né, pelo protozoário ameba lamblia, que, né, tem aí formas, desde formas mais brandas, né, que levam só, né, também a uma indisposição intestinal, até formas mais severas, né, como a amebíase cerebral, no qual, então, né, o protozoário vai migrar e vai se instalar, né, no tecido cerebral, induzindo uma alteração funcional e de comportamento do indivíduo. Finalizando, então, né, as nossas principais doenças, a hepatite A, né, agora uma doença viral transmitida também, né, de forma fecal-oral e, né, a partir, então, né, de um tipo específico de vírus, né, que é o HVA, e esse vírus, então, né, também está inserido, né, na formação de água contaminada. Então, principalmente, né, piscinas, banhos de praia, né, podem levar aí a essa contaminação pela hepatite. E, né, como é uma doença diretamente ligada a alterações hepáticas, então nós vamos ter, né, náuseas, vômitos, mas principalmente aí a mudança de coloração de urina, o aumento do tamanho, então, do fígado, né, levando aí a condições mais graves, né, que se progredirem, então, podem levar o indivíduo rapidamente à morte. E as arboviroses, né, no caso de dengue, chikungunya e zika, que, né, embora dependam aí de um vetor, né, de um artrópode, de um mosquito, geralmente, né, também, né, estão associados aí à falta de saneamento por conta, né, também da formação daquelas poças, né, do mesmo modo que a leptospirose, né, então entram também nesse grupo específico de aumento de incidência no que diz respeito à diminuição, então, das condições de saneamento da população. E agora, né, para a gente poder, finalizando a nossa apresentação, qual é a relação entre a COVID e a falta de saneamento? Bom, né, nos últimos pesquisas, nos últimos publicações que saíram, científicas, então, já foi identificado a presença do vírus SARS-CoV-2, né, que é o agente etiológico, né, da COVID, em fezes e esgoto, né, mostrando uma possibilidade não só, né, da transmissão mais conhecida pela população em geral, que é a transmissão, né, via vias respiratórias ou, né, superfícies de contatos contaminada, né, que se a gente encostar, né, a mão e tudo e levar isso à boca ou levar isso, né, ao nariz, né, então vai servir como porta de entrada, né, também do vírus, mas também a possibilidade, né, de transmissão por intermédio de água e alimento contaminado, né? Então, é um estudo bastante importante e que pode estar relacionado, né, como a gente já tinha falado anteriormente, aos aumentos alarmantes, né, de indivíduos contaminados nas regiões mais carentes do país, como é o caso do Norte e o caso do Nordeste. E ainda, nestas últimas publicações científicas, as informações é que, né, o indivíduo com a COVID, mesmo que já tenha sido liberado, né, tenha sarado, tido alta, né, do hospital, caso haja uma internação, ele ainda continua eliminando por até 10 dias depois do desaparecimento completo da sintomatologia respiratória, né? Então, a gente
não sabe, né, efetivamente qual é a sobrevivência dos vírus nestes ambientes, porque aí depende, né, necessariamente também da temperatura que a água vai estar, né, da condição dessa água e assim sucessivamente. Então, novos estudos estão sendo feitos para poder também, né, verificar essa possibilidade de sobrevivência dos vírus, né, nessa condição aí de água e de lixo, para ver, né, qual a relevância disso real, né, na transmissão, então, da Covid. E, né, as populações que convivem aí, né, nessa condição de saneamento carente, então ainda podem estar aí mais prejudicadas, ou seja, desenvolver a forma mais grave da doença por todo aquele comprometimento, né, do organismo, né, pela desnutrição, né, pela a formação aí de estar suscetível também às outras enfermidades, né, juntamente com a Covid, e desenvolverem sempre a forma mais grave da doença e, né, chegarem aí o óbito, né, mais facilmente do que uma pessoa que se encontra em condições saudáveis, tá? Então, né, eu acho que essa seria as informações que eu teria para passar para vocês, né? Espero que vocês tenham aí aproveitado, né, as explicações, né? E agradeço aí a participação. Clíger, a professora Raquel também abordou outras doenças brasileiras, como, por exemplo, a malária. Por que o comportamento é tão diferente? No que os nossos alunos devem se atentar? Bem, eu acredito, né, que dentro aí da área de humanas, né, a geografia, a história, né, eu acho que eles vão trabalhar, vai cair alguma coisa comparando, não necessariamente a malária, né, mas eu acredito que vá comparar a gripe espanhola, tá, porque foi uma grande pandemia. E claro, né, como a Raquel disse, pode ser dentro da área da biologia, pode vir a pegar outros fatores, tá? Eu até inclusive fiz aqui, ó, sobre as principais doenças do Brasil, né? Coloquei aqui, claro, não dá tempo da gente ler nessa resposta, mas dá para vocês terem uma noção, né, do que pode ser linkado. Então, quando for falar de coronavírus e for trazer algo relativo a doenças existentes no Brasil, vale muito a pena pensar sobre a dengue, né, que ela não tem um tratamento específico, então eles vão falar, poxa, pode ser algo relativo assim, poxa, não conseguiram encontrar ainda a cura para dengue, todos os anos nós temos surto de dengue, em que regiões? Principalmente em regiões de clima tropical, quente, úmido, né? Exemplo, Rio de Janeiro, quente e úmido. Então, época de verão, você tem um surto de dengue muito grande. Poxa, não acharam a cura para dengue, estão tão preocupados em achar a cura para o corona. Pode vir a ter algum questionamento em relação a isso, tá bem? Claro, nós temos que analisar e ver que a dengue, né, ela é transmitida por um mosquito, tá? E o coronavírus, ele é, né, um vírus, tá? Pode ser comparado também com relação à febre amarela, né? Que aí sim, a febre amarela, ela é um vírus, né? E ela é transmitida, né, por diferentes mosquitos, vetores, esse sentido. Também, apesar de ser um vírus, ela também é transmitida por mosquitos, como o caso da dengue aqui. Tá? Aqui também vem falando quais são os sintomas, o que ela provoca, algo do tipo, tá? E aqui também nós temos o caso da malária, né? E aí ela também é transmitida pela picada de um mosquito e pode ser comparado a algo assim. Mas eu acredito que se for alguma questão dentro da área de humanas, eu acho que eles vão trabalhar, vão focar algo mais relativo à gripe espanhola, ou até mesmo, né, eles podem falar aí da H1N1, eles podem falar com relação à gripe aviária ou à gripe suína, tá, que foram, né, doenças que se espalharam aí por um certo período
no mundo, né? Para quem não se lembra, a gripe suína, se eu não me engano, acho que foi em 2008, essa gripe suína, ela fez com que o retorno às aulas fosse adiado, né? Então, nós saímos de férias em julho, deveríamos voltar em agosto, e aí ela foi adiada, acho que uma semana, o retorno. Por quê? Porque estava em um grande surto. Então, era necessário segurar. Mas, claro, guardadas as devidas proporções. É óbvio que aquilo lá não foi um caso de uma pandemia, como está sendo agora. Tá bem?